Sejam bem-vindos a essa videoaula. Nesse vídeo nós veremos como trabalhar com um algoritmo chamado Fuzzy K-means para nós fazermos agrupamento em dados. Caso você já tenha estudado algo sobre agrupamento, sobre clustering, você já deve ter ouvido falar ou visto algum material sobre o algoritmo K-means. Porém, além do K-means, nós temos uma série de outros algoritmos que podem ser utilizados para agrupamento e um deles é o Fuzzy K-means, que ele é chamado do agrupamento parcial difuso, e a ideia é que um registro pode estar dentro de mais de um grupo, pois o que ele vai fazer é gerar uma probabilidade para cada um dos grupos. Em geral, nos outros tipos de algoritmos de agrupamento, ele vai indicar que um determinado registro pertence ao grupo A, grupo B ou grupo C. Nesse caso, ele retorna probabilidades para cada um dos grupos e você pode aplicar algum tipo de filtro para você selecionar qual é o grupo de um determinado registro baseado nas probabilidades. Então, você pode definir que se ele tiver 60% de chance de pertencer a um grupo, aí sim você coloca ele dentro do grupo. Então, pode ser, de certa forma, um pouco mais eficiente para você trabalhar. Inicialmente, já vamos fazer a conexão com esse arquivo do Google Colab. Lembrando que para você fazer edição ou executar, você deve clicar em File, Save a Copy in Drive. Depois que ele fizer a inicialização do ambiente, nós vamos precisar fazer a importação para esse pacote, que é o scikit-fuzzy. Eu faço pip install, _upgrade. Eu coloco essa exclamação porque nós estamos trabalhando dentro do Google Colab. Caso você esteja na sua máquina, você deve fazer somente o pip install. Vamos executar essa linha. Perceba que ele já deu início ao processo de download e de instalação, já deu a mensagem que ele fez a instalação da versão 0.4.2. Aqui eu coloquei um comando adicional, que é o pip install scikit-fuzzy igual 042. Pois nessa aula estamos utilizando essa versão. Como as versões elas podem ser atualizadas de tempos em tempos, talvez alguns recursos podem mudar, alguma codificação pode ser alterada. Caso você tenha uma versão superior a essa 042 e você tenha algum problema, sugiro que você faça a instalação dessa versão que é usada no vídeo para não perder tempo fazendo configurações de bibliotecas. Vamos fazer a importação do skfuzzy. Então nós fazemos o pip install scikit-fuzzy, porém, em importação, nós fazemos skfuzzy. Isso aqui, inclusive, é um erro bem comum, você tentar fazer o pip install utilizando skfuzzy, porém, você deve utilizar conforme nós vimos anteriormente. Mostramos a versão, vamos fazer a importação para o pandas, pré-processamento standard scalar, para nós deixarmos os valores na mesma escala, e também importação para o matplotlib para nós visualizarmos gráficos. Nós vamos fazer o carregamento de uma base de dados de clientes e cartão de crédito. Para isso você deve clicar em Upload na minha pasta de documentos. Eu tenho esse arquivo Credit Card Clients. Vamos abrir e fazer o upload para o nosso ambiente. Preciso esperar ele terminar de fazer o carregamento antes de executar o comando de importação. Depois que ele fez o carregamento, note que ele já apareceu aqui. Vamos carregar essa base de dados, read CSV, e já vamos visualizar o formato base.shape, uma base de dados bem grande. Nós temos 30.000 registros e 25 colunas. Podemos visualizar os primeiros registros. Nós temos vários dados sobre a pessoa, como o gênero, o limite que ela tem no cartão de crédito, a educação, que vai indicar qual o grau de escolaridade, que é dado por esses valores, se é casado ou não é casado, temos a idade da pessoa e temos esses valores pay, que são os valores que a pessoa pagou, que vai indicar se ela pagou, se ela não pagou, pagou com atraso, dos últimos 6 meses. Temos esses outros atributos, que é o bill amount. Bill amount é o tamanho da dívida do cartão, ou o somatório dos valores das faturas de cartão de crédito aberta dos últimos 6 meses. Por exemplo, aqui podemos observar que para o primeiro mês, 2.682, para o segundo mês, 1.700 e assim por diante. E temos aqui o valor do pay amount, que é quanto que a pessoa
pagou desses valores. Por exemplo, nós temos o valor da fatura 2.600 e a pessoa pagou somente $1.000. E assim segue-se para todos os outros registros. Essa que é a ideia básica dessa base. E o objetivo dela é uma base de classificação que é para indicar se a pessoa vai pagar ou não vai pagar a próxima fatura. Quando tem o valor 1, quer dizer que ela não vai pagar. Quando tem o valor 0, quer dizer que ela vai pagar. Nesse caso, nós vamos trabalhar com agrupamento, então não vamos utilizar esse atributo. E o objetivo é encontrar algum tipo de ligação entre o limite do cartão de crédito e o total da dívida ou o total da fatura. Então, nós temos esses 6 atributos desses 6 últimos meses. Então, a ideia é nós trabalharmos somente com 2 atributos. Para isso, eu vou adicionar um novo chamado bill total, que está recebendo todos os valores das faturas do cartão. Então, a ideia é encontrar algum tipo de relação, um agrupamento entre o quanto que a pessoa tem de limite de cartão de crédito e o quanto que ela gasta no cartão de crédito. Para criar um novo atributo no Pandas, é só você colocar um nome que não exista na base de dados. Se nós executarmos, vamos visualizar os primeiros registros. Perceba que aqui no final nós temos o bill total, que é o somatório desses 6 atributos. Agora o que nós vamos fazer é criar a variável x, vamos buscar todas as linhas e somente a coluna 1. A coluna 1 é o limite e a coluna 25, que é essa última coluna do bill total que nós acabamos de adicionar. Colocamos um ponto values para transformar para um NumPy array. Se nós visualizarmos o valor do x, temos o limite do cartão, somatório das faturas para cada um desses registros. Nós precisamos agora fazer a padronização, que esse processo é para nós deixarmos esses valores na mesma escala, que nós temos uma diferença muito grande. Por exemplo, 20.000, 7.704. Então, aqui nós chamamos esse standard scaler, criamos a variável x, fit, transform, executamos, rodamos novamente o x. Note que agora os valores estão escalonados. Não tem problema se nós tivermos valores negativos. Isso acontece pelo fato de que nós estamos trabalhando com a padronização, que é o standard scaler, que o que ele faz é utilizar o desvio padrão junto com os cálculos. Então, podem ter valores negativos. É importante que ele já está numa escala reduzida. Se você tentar executar esse algoritmo sem fazer essa padronização, os resultados vão ser bem ruins e, além disso, ele vai demorar mais tempo para fazer o processamento. Agora sim, vamos fazer a criação dos nossos grupos. Eu estou criando essa variável RR de resposta, skfuzzy, e temos o cmins, que é o nome desse algoritmo. E o que eu vou passar aqui, primeiro parâmetro, data, coloco o x e eu preciso colocar o t. O t ele vai tirar a matriz transposta. Por exemplo, se nós fizermos o comando x.shape, nós teremos 30.002, 30.000 linhas e 2 colunas. E se nós fizermos x.t.shape, para nós fazermos a transposta dessa matriz, ele fez essa inversão, 2 linhas, 30.000 colunas. Então, é necessário você passar nesse formato. Parâmetro importante, que é esse C, que é o número de clusters que você vai gerar. Nesse caso, eu decidi por gerar 3 clusters. Você pode, inclusive, fazer testes com outros valores. E temos uma série de outros parâmetros, M, erro, o max, iter e o init, que esses são parâmetros default, que estão indicados lá na documentação dessa biblioteca, que é necessário você passar esses valores. Se você, por exemplo, retirar esse m igual a 2, ele não tem um valor default, então ele vai gerar erro. Então é necessário passar esses parâmetros. Vamos executar, com isso ele já vai fazer o agrupamento. Se eu digitar R, aqui nós já teremos as respostas dos agrupamentos, que aqui ele está retornando valores de probabilidades. Eu vou criar uma variável chamada previsões porcentagem, que vai receber R na posição 1. Então, aqui nós temos várias matrizes que são retornadas e na posição 1 é que nós temos o valor das porcentagens. Se nós observarmos o shape dessa nova variável com as porcentagens, note que nós temos 3 e 30.000. Nós temos 30.000 que indica a quantidade de registros e esse valor 3 é baseado na quantidade de clusters que nós geramos.
Nós colocamos para ele fazer geração de 3 clusters. Isso indica que o que ele vai fazer é colocar uma probabilidade para cada um desses clusters. Esse valor 3 ele não tem nenhuma relação com esse valor 2 que nós vimos anteriormente, que aqui indica que para fazer o cálculo do agrupamento, eu estou considerando o limite e o total da fatura, que são 2 atributos. Aqui é a resposta que indica que nós temos 3 clusters. Se nós observarmos previsões porcentagem, aqui nós temos os valores das probabilidades e ele gera um formato um pouquinho diferente. Nós temos a primeira linha, a segunda linha e a terceira linha. Se nós, por exemplo, extrairmos da linha 0, coluna 0, nós temos esse valor, que bate com o que nós temos aqui. Agora, nós vamos buscar da linha 1, coluna 0, ou seja, essa linha. Ele vai retornar esse valor de 0,91. Buscamos agora a terceira linha, que tem o índice 2, que é essa, e a coluna 0. E nós temos esse valor de 0,06. Se nós fizermos o somatório de cada uma delas, temos esse valor 1 que fecha 100%. Então, quer dizer que nós temos 3 vetores, na coluna 0 de cada um, nós temos a probabilidade de pertencer a cada um dos clusters para o primeiro registro. Se nós seguirmos para essa parte que eu estou selecionando, temos a probabilidade para cada um dos clusters do segundo registro. Aqui nós temos do terceiro registro e assim por diante. Então, ele acaba gerando um formato um pouquinho diferente. Nós podemos agora extrair qual é o valor que tem a maior probabilidade. Então, eu crio essa variável previsões, que recebe previsões porcentagem, argmax. Quando eu coloco argmax, quer dizer que eu vou buscar o índice que tem o maior valor. Coloco um 0 porque eu quero fazer esse retorno por linha. Se nós executarmos e vamos agora observar o valor de previsões, nós temos agora valor de cada um dos clusters. Por exemplo, 1 é o segundo cluster, 0 é o primeiro cluster e o valor 2 indica que nós estamos fazendo agrupamento com o terceiro cluster. Então, aqui nós podemos, inclusive, tentar visualizar os outros índices. Previsões, vamos buscar, por exemplo, na posição 10, ele retornou o grupo número 2. Vamos buscar 3.440, pertence ao 2, o 5.000 pertence ao 1 e assim por diante. E para nós visualizarmos de uma forma gráfica, fazemos 3 gráficos do tipo scatter e veja que nós fazemos um filtro. X previsões igual a 0, cluster 0, ou seja, o primeiro cluster, o segundo cluster e terceiro cluster. Então, eu preciso fazer esse filtro aqui e o que eu vou buscar são os valores do X, que X nada mais é do que a nossa base de dados. Então, o que nós colocamos aqui é a coluna 0 e a coluna 1, que vai indicar o limite e os gastos. Aqui colocamos o tamanho, as cores e um label. Vamos executar e agora teremos a visualização final desse agrupamento com o algoritmo Fuzzy Semins. Podemos observar esse grupo verde que tem um limite de certa forma alto de cartão de crédito, porém os gastos são pequenos. Temos esse grupo laranja, que eles têm um limite menor e os gastos em alguns usuários eles acabam sendo maiores do que para as pessoas que têm um limite maior de cartão de crédito. Então, o banco pode tomar uma decisão, por exemplo, aumentar o limite para essas pessoas. E temos esse grupo vermelho, que são pessoas que, em geral, têm um limite maior, principalmente para essa parte mais direita, tem mais limite e que elas gastam mais. E para esse canto esquerdo, pertencendo a esse mesmo grupo, temos pessoas que têm um limite menor e também gastam mais. Então, também o banco poderia aumentar o limite para essas pessoas que elas têm um limite pequeno, mas elas gastam mais até do que as pessoas que têm um limite maior. Então, vai agora de você tirar vários insights desses dados e fazer mais alguns testes, como, por exemplo, aumentar o número de clusters para ver como que ele vai se comportar. Com isso, fechamos essa videoaula que mostrou como que você pode trabalhar com o Fuzzy Semins. Obrigado e até a próxima aula!